E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos conversar um pouco, sobre aparições marianas, para a gente deixar aqui, esclarecer, alguns pontos. Porque pode ser que alguns católicos pensem que a aparição mariana é artigo, obrigatório para todo o católico. E pode ser também que católicos pensem que é uma proibição, que não se deve crer. Então vamos tratar um pouco desse assunto, nesse vídeo. E para essa nossa informação, eu vou tirar aqui desse livro aqui, ó, Católicos Perguntam, que são, respostas de Dom Estevão Tavares Bittencourt, para a gente entender um pouco, sobre essa questão. Aqui diz assim: a teologia ensina que o conteúdo de tais revelações particulares não se pode tornar artigo de fé obrigatório para todos os cristãos, porque a revelação divina, pública e oficial foi encerrada com a geração dos apóstolos. É o que diz o Concílio Vaticano II. Então aqui no início, ele já diz isso, que não se pode tornar artigo de fé obrigatório para todos os cristãos. Ah, você acredita? Eu respeito. Ah, eu não acredito? Também quero ser respeitado. Então é assim que diz a Santa Mãe Igreja. E continua, é o que diz o Concílio Vaticano II. É o que diz: a dispensão cristã da graça, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que se esperar alguma nova revelação pública, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito, na Constituição Dei Verbum, número 4. Está escrito também lá em 1 Timóteo 6,14 e em Tito 2,13. Já não há que se esperar alguma nova revelação pública, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que afirma, o Concílio Vaticano II. E tem aqui a referência bíblica também, que é 1 Timóteo 6,14 e Tito 2,13. Tem essas duas referências bíblicas. Então aqui a gente já percebe algo, fundamental. Ah, você crê na aparição mariana? Eu respeito, Ah, você não crê? Também a gente deve respeitar também, porque não é artigo, obrigatório para todos os cristãos. E mesmo as que são consideradas autênticas, mesmo as aparições que são consideradas autênticas, aí tem aqui a referência, por exemplo, La Salette, Lourdes e Fátima, casos que podem ser tidos, como genuínos. O que foi pedido nesse local foi o quê? A conversão dos pecadores. O que se pede, O que é que essas aparições que Nossa Senhora pede nessas genuínas, aparições? O que é que ela pede? A conversão dos pecadores. Aí ele coloca aqui no livro, pede a oração e a conversão, que é uma coisa esquecida, muito esquecida hoje em dia. Aí ele diz assim, ora, o Evangelho já está pedindo isso, O Evangelho já está pedindo. Isso já está, no Evangelho. Quando Deus permite que algum santo, apareça, é para reafirmar as verdades básicas do Evangelho. É o que está no Evangelho, pedindo oração e pedindo a conversão dos pecadores. Agora, muitos de nós católicos são meio desleixados, e não lê o Evangelho. Então, como ele diz aqui, se Deus permite que algum santo apareça, é para lembrar, é para reafirmar essas verdades básicas do Evangelho. Isso é muito bonito. É muito bonito a devoção mariana. Porque se Deus permite essas aparições, é para quê? Para reafirmar as verdades básicas do Evangelho, pedindo oração e a conversão dos pecadores. Não tem nada de errado aí. E como diz aqui, não tem a pretensão de acrescentar o Evangelho. É o que já está no Evangelho, está pedindo oração e está pedindo, a conversão dos pecadores. Isso é muito bonito. Então, se Deus permite, é porque Ele quer lembrar, as verdades do Evangelho. Mas ele repete aqui no livro,
não se pode, né, impor obrigatoriamente a fé a todos os católicos. Porque já está no Evangelho, né? A gente tem um Evangelho para ler, né? Aqueles que gostam de buscar nas Sagradas Escrituras, né? Ler o Evangelho. Aqueles que creem nessas genuínas, né, aparições, se alimentam, né? E dão um testemunho daquilo também, né? Daquela fé genuína. Isso é muito bonito. Veja, nesse caso, ele está falando aqui daquelas revelações, né, que podem ser tidas, né, como genuínas, como verdadeiras, né? Tem essa piedade. E a igreja também vê aí também, né, a devoção mariana sendo, né, propagada, né? A devoção a Maria Santíssima sendo propagada. E grandes testemunhos, né, milagres, quer dizer que é uma coisa bonita. Agora, repetindo sempre, não é artigo de obrigatoriedade para todos os católicos, né? Tem que ter um respeito mútuo. O que não quer dizer, né, que o católico não possa ter um senso crítico a determinadas aparições. É preciso também ter um senso crítico. Que a igreja também não proíbe. A igreja não proíbe você de perguntar, né? Por exemplo, algumas vezes aqui no canal, alguém perguntou de onde eu tirei aquela informação, né? Já houve aqui no canal alguém dizer, já houve aqui no canal de alguém fazer esse questionamento. Você tirou esse estudo da onde? Aí eu vou e escrevo no comentário. Eu tirei lá do livro de professor Filipe Aquino, eu tirei lá do tal livro, eu tirei lá do catecismo, eu tirei de um texto bíblico. Não é pecado e não é falta de respeito, né, questionar, perguntar de onde a pessoa tirou aquilo ali. Por exemplo, essa informação eu acabei de falar para vocês, né, no início do vídeo, que eu estou tirando do livro Católicos Perguntam, a 7ª edição desse livro aqui, ó. Que são respostas, né, que católicos fizeram, que Dom Estevão Tavares vai responder nesse livro. Então, não é falta de respeito você me perguntar de onde eu estou tirando essa informação, né? Aqui tem documentos do Concílio Vaticano II, tem textos bíblicos. Então, a questão das aparições marianas é isso aí. O católico tem que ter isso em mente, que ele não pode nem proibir ninguém de crer e nem forçar ninguém a crer. Mas que também não é proibido perguntar e nem questionar, né? Não é proibido esse senso crítico. É até bem-vindo. Por quê? Porque em nossos dias, ele vai dizer aqui nesse livro, há muitas aparições que são falsas, né? Há muitas aparições que são falsas. Então, por isso é bom ter um senso um tanto, né, crítico. Como ele diz aqui, ó, como ele diz aqui na página 141, os fiéis católicos devem exercer um certo senso crítico em relações às numerosas profecias que sacodem a sociedade de nossos dias e nada perdem ao reconhecer, olha o que ele vai dizer, né? E nada perdem ao reconhecer que muitas das pretensas aparições de nossos dias não são autênticas. Olha o que ele vai dizer. Você não perde nada se reconhecer que a maioria, que muitas dessas aparições não são autênticas. Tanto é que a igreja não reconheceu, né? Então muitas dessas aparições não são autênticas. Mas repito, com respeito, né? Ah, você quer seguir? Eu respeito. Você não quer seguir? Também você respeita, entendeu? Na verdade, aí continua aqui, ó. Na verdade, o Evangelho está a clamar diariamente por oração e penitência. Isso está no Evangelho. O Evangelho está a clamar diariamente por oração e penitência, né? Esse apelo, em última análise, é o mesmo de Nossa Senhora em suas genuínas aparições. Então, olha, o apelo à oração e o apelo, né, à penitência está no Evangelho e é o mesmo, né, que Nossa Senhora pede em suas genuínas aparições. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, então vale muito a pena a gente ter, sim, um senso crítico, que não é errado. Repito aqui, a gente deve, sim, fazer questionamento, perguntar, né? Se alguma coisa está, né, desalinhada,
não está em conformidade com o magistério da igreja, a gente deve sim fazer ter um senso, né, crítico, para a gente saber em quem a gente está colocando a nossa fé. A gente precisa sim ter um senso crítico. Repito, o que não é pecado. É uma crítica, um senso crítico, né, respeitoso. Né? Porque a gente pode cair no erro de achar que a igreja não é guiada pelo Espírito Santo quando supostas, né, aparições começarem a enfrentar a igreja, a enfrentar o magistério da igreja, a colocar em dúvida a assistência do Espírito Santo à igreja. Então, eu e você precisa sim ter um senso crítico nesse sentido. Né? Essa aparição está pedindo o quê? Está pedindo oração e penitência, como já está no Evangelho, mas que vale muito a pena e é muito bonito porque propaga a devoção a Maria Santíssima e alimenta, né, a piedade popular. É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Já está no Evangelho? Está no Evangelho. Quer acreditar? Acredita. Não quer acreditar? Segue também sua vida em paz, respeitando uns aos outros. Agora, né, essa aparição, além de pedir oração e penitência, o que já está no Evangelho, está também colocando em dúvida, né, o magistério da igreja? Está, de certo modo, negando o magistério da igreja? Está negando a assistência do Espírito Santo, né, ao magistério da igreja? Então, esse senso crítico, você precisa fazer com responsabilidade, né, e com respeito uns aos outros. Né? Então, né, esse senso crítico, eu acho que a gente precisa ter, né, para que a verdade seja, né, bem propagada. Não é porque, né, uma pessoa não acredita em determinada aparição que é um mentiroso, que não aceita a verdade. E também o contrário também serve. Não é porque a pessoa acredita que seja mentiroso. Não. Eu posso estar sendo enganado. A pessoa também pode estar sendo enganada. Então, tudo isso deve ser assistido pela igreja. É o magistério da igreja que vai dizer se determinada aparição é verdadeira ou não. Mas se a própria aparição coloca em dúvida o magistério da igreja, quem é que vai julgar quem? Né? Eu acredito que a igreja é guiada pelo Espírito Santo e que é assistida, né, diariamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ela não perde, né, o rumo naquilo que é nos levar para a salvação. A igreja não erra o rumo. Essa é a nossa fé. Jesus Cristo prometeu a sua assistência, prometeu, né, a assistência do seu próprio Espírito Santo. Essa é a nossa fé, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. É o magistério da igreja quem vai dizer. Normal é que o magistério da igreja quem vai dizer se a aparição é genuína ou não. Mas se surgir uma aparição e já começa negando o magistério da igreja, aí é coisa para a gente realmente ficar atento a esses movimentos. Então esse esclarecimento que eu quis deixar nesse vídeo, né, um esclarecimento, repito, né, respeitoso. Não estou desmerecendo ninguém, nem desmentindo ninguém. Né? Como eu falei, eu acredito no magistério da igreja, que é guiado pelo Espírito Santo. É ele, né, o magistério da igreja, que, inspirado pelo Espírito Santo, vai investigar todas essas aparições. Está investigando todas essas aparições. Então não cabe, né, um católico julgar o outro porque crê em aparições ou porque não crê. Beleza? Então deixo bem claro nesse vídeo, não cabe a nenhum católico julgar quem crê e quem não crê. Fica a critério do fiel. Agora, a gente pode ter a nossa opinião respeitosa. Então é isso aí, essa mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com outros irmãos, né? Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.